Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir na nossa campanha de oração. E nós precisamos continuar orando por causa da chuva de pedra. Eu vou explicar daqui a pouquinho, quer dizer que vai cair uma chuva de pedra, literalmente falando? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou explicar um pouquinho a respeito disso. Nós temos que continuar orando por esse país, nós temos que continuar lutando. Mesmo que o ladrão, o Alibaba e os seus 37 ladrões estejam aí em posse, humanamente falando, deste país, nós temos que continuar lutando. Aí, de repente, alguém diz, mas eu não quero saber de mais nada. Não, nós temos que continuar lutando. Inclusive, eu quero fazer uma consideração importante. Infelizmente, já antes mesmo da eleição, vários líderes evangélicos estavam aí rodeando o presidente, levando o presidente para lá, para cá, viajando com ele, aparecendo em tantos lugares. E eu já dizia, maioria ali são mercenários, raras exceções. Eu dizia, se houver um resultado diferente, eles rapidamente vão pular para o lado do Alibaba e os seus 37 ladrões. E não deu outra. Alguns, no mesmo dia do resultado do dia 30, já estavam orando pelo tal do Lula. Outros já estavam dizendo que tinha que perdoar o Lula e outros estavam se achegando a ele. Porque, infelizmente, raras exceções, o presidente estava rodeado de mercenários e não de homens de Deus. Raras exceções, para não generalizar e fazer injustiça. No entanto, essas pessoas, já era de esperar a atitude dessas pessoas, que eles correm para quem está no poder, não importa quem seja. Pode ser o pior, o cara da pior espécie, se vai para o poder, eles correm para o lado deles porque são mercenários, o objetivo deles principal é dinheiro. Dinheiro para as suas igrejas, dinheiro para os seus objetivos. Esse é o objetivo deles, ver se consegue algum objetivo. Muito bem, mas o que eu quero dizer a você, pastor, que é homem de Deus, sincero, correto, não se omita no meio dessa guerra, não se omita. Infelizmente, poucos são os pastores que estão batalhando por esse país através da oração e das atitudes. Poucos são os pastores que estão incentivando os seus membros a lutar por esse país. Aí alguém diz, o pastor diz, mas eu não gosto de me envolver com política. Não é questão de política, pastor. É preciso acordar. É questão de futuro do país. Um que está lá no poder é absolutamente ligado ao comunismo, é comunista. O outro, que é o vice, é o empregadozinho da ordem mundial. E aí, o que nós temos que fazer? Não gosto de política. Isso não é questão de disputa de um candidatozinho bom e o outro melhor. Não. É questão agora de lutar pelo país, porque a injustiça está comendo solta. Inclusive, tem pastores presos ainda, tem pastores presos. Tem índio preso, tem pessoas presas injustamente só porque se manifestaram. E outros estão aí sendo caçados como se fossem animais. A destruição que eles querem implantar é muito grande. Lembre-se, lá na Espanha, que é um país socialista, lá uma criança de 6 anos, uma menina de 6 anos, se ela disser, eu quero ser menino, sabe o que acontece lá na Espanha? Essa criança é levada a um psicólogo. Eles vão fazer uma avaliação mais ou menos, e não, ela de fato quer ser um menino. Sabe o que acontece? Rapidamente, eles vão marcar uma cirurgia para mudar o sexo. E os pais não podem fazer absolutamente nada, porque se eles fizerem alguma coisa, eles perdem a guarda daquela criança. Aqui no Brasil, uma dos 37 ladrões que já está aí, que já tomou posse, ela já vem dizendo, na realidade as crianças não pertencem aos pais.
as crianças pertencem ao Estado. Então nós estamos vendo pela frente, né, objetivos terríveis que eles querem implantar nesse país. E você, pastor, e você, evangélico, e você que diz que tem a fé na palavra de Deus, nem sequer ora pelo país, lembre-se que Deus vai cobrar de você. Lembre-se da tribo. Você pega a Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 20, veja o que aconteceu. O levita viajando, se hospedou numa casa, o dono da casa os receberam com toda a alegria e de madrugada a esposa foi estuprada e morta por um bando de criminosos. E quando o homem encontrou, o levita encontrou a esposa, ela estava morta. O que ele fez? Ele viajou, quando chegou num determinado lugar, eu não vou ler tudo para não estender, ele pegou um cutelo, dividiu o corpo dela em 12 partes e enviou um pedaço para cada tribo de Israel, porque eles tinham que lutar contra aqueles homens que fizeram aquilo. E o que aconteceu? Uma das tribos, ao invés de dizer vamos lutar, se recusou e ainda foi ajudar o povo pelo qual aqueles homens faziam parte. E o que Deus fez? Concordou com aquela tribo? Não, Deus não concordou. Deus determinou que eles iriam colher frutos por eles terem feito aquilo. Então é mais ou menos assim. O país, o diabo usando pessoas para arruinar esse país de várias formas. E você que se diz um homem de Deus, não quero saber, não é comigo. Está na mão de Deus. E aí não luta e nem incentiva os membros da sua igreja a lutar. Ora, vamos lutar, é preciso lutar. Existem coisas que nós temos que fazer, cabe a gente fazer. A nossa parte tem que ser feita, mas existe aquela parte que só Deus pode fazer, por isso nós temos que orar. Existem milhares de pessoas já em Brasília novamente, existem milhares de pessoas viajando aí 1 dia, 2 dias de ônibus, de carro, indo para Brasília. Em outros lugares, pessoas estão aí. Ontem mesmo caiu um temporal em Brasília, as pessoas debaixo de chuva, em tantos lugares estão aí se acampando, lutando, porque as Forças Armadas, dizem alguns generais, foram covardes, pelo que se diz, foram covardes e não apoiaram o presidente não os substituiu e não fez, a gente não sabe por que não foi em frente. A gente não tem como esclarecer sobre isso. A verdade é que aquilo que se esperava não aconteceu da maneira que a gente esperava que o presidente decretasse e as Forças Armadas fossem acionadas para estabelecer a ordem, prender e colocar em ordem esse país, e a gente vê esse país sendo limpo de tanta gente corrupta, apodrecida no coração. Né? Mas isso não aconteceu dessa forma. Mesmo assim, milhares de pessoas estão indo a Brasília, estão acampadas em outros lugares, e nós, o que vamos fazer? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E o que você faz? Você se esconde, você se omite, você não incentiva sequer os membros da sua igreja sentados numa cadeira para orar 5 minutos, 10 minutos por esse país. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de você, porque você está se omitindo, tá? Nós buscamos a pátria celestial acima de tudo, o reino dos céus, muito bem, mas nós temos que lutar pelo país onde vivemos, nós temos que lutar pelo nosso país. Então, o que devemos fazer? Continuar orando. E antes de orar, e eu quero inclusive dizer a você, se o seu pastor, você é membro de uma igreja, seu pastor diz, não vamos lutar não, isso não é comigo, faça a sua parte, deixe que Deus vai cobrar dele depois. Eu só queria ler aqui e falar sobre a chuva de pedras, né? Aqui no livro de Josué eu já havia lido isso semanas atrás, mas eu queria enfatizar porque isso aqui é importante. Josué,
vai socorrer Gibeão, um povo. Ele vai socorrer este povo, ele é chamado para socorrer esse povo com os seus homens de guerra, mas diz a Bíblia que Josué, um homem evidentemente de oração, um homem que estava sempre falando com Deus, né? Mais uma vez foi à guerra confiando no poder de Deus. E diz assim: então subiu Josué, Josué capítulo 10, versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, então Deus direcionando Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Então Deus deu a Josué a garantia: não precisa temer, eu entreguei esses homens nas tuas mãos. Então Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou, Deus conturbou aqueles inimigos. Nós temos que orar. O Ali Babá e os seus 37, no mínimo, os seus 37 ladrões tomaram posse. Ministérios, secretarias estão aí. Vamos orar para que, inclusive, Deus venha conturbá-los. Eles não podem permanecer em paz para implantar os objetivos que o diabo colocou no coração deles. Nós temos que lutar. Então, os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E foi os perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu chuva, grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que morreram à espada pelos filhos de Israel. Então, quando eu digo, a gente tem que continuar orando, claro, o foco principal é Brasília, quem pode ir para lá está indo para lá. Ontem parece que fizeram uma grande carreata para parar, obstruir o aeroporto lá de Guarulhos para parar os voos. As pessoas estão tentando, lutando com todas as forças para parar esse país, para mostrar mais uma vez que não aceitamos o Ali Babá e os seus 37 ladrões, não aceitamos a injustiça, a corrupção, não aceitamos essa sujeira que estão esfregando no nosso rosto há muito tempo. Nós não aceitamos isso e nem podemos aceitar. E nem aceitar que essa gente venha destruir este país. Nós não podemos aceitar, né? Nós não podemos aceitar isso. Então, o que acontece? Existe aquela parte que nós temos que fazer. Josué foi lá com os seus homens, matou muitos dos inimigos, fez a parte deles, era uma guerra física, né? A guerra era física também, além de espiritual. Mas muitos inimigos escaparam. E aí o que Deus fez? Ele fez cair uma grande chuva de pedras. E diz a Bíblia que mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que ao fio da espada. Ou seja, aquela vitória se deu muito mais pelo que Deus fez diretamente do que pelo que se fizeram humanamente falando, né? O que se fizeram fisicamente falando. Os homens de Josué destruíram muitos dos inimigos, mas a vitória aconteceu mais pelo poder de Deus do que pela espada deles. Então a gente tem que orar, as pessoas estão se manifestando, é importante, tudo que ainda continua sendo feito é importante, mas vamos orar, porque existem coisas que Deus pode fazer, que nós não podemos fazer, que Deus vai fazer e as nossas mãos não podem fazer. Vamos falar com Deus, é o momento da oração. Desculpe ter estendido um pouco, mas eu precisava falar isso hoje, tá bom? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ontem oramos para que o Senhor viesse levantar pessoas que estão caídas, desanimadas, abatidas e prostradas.
Mas hoje eu quero orar e pedir para que o Senhor desperte os teus servos e servas, grande parte daqueles que creem em Ti, que estão omissos diante de tudo isso, que não estão lutando, nem sequer separam 5 minutos do tempo que eles têm para orar por esse país, para pedir por esse país. Há uma parte de homens e mulheres de Deus orando, lutando, fazendo, Senhor, a parte deles. Mas uma grande parte se omitiu e tem vivido na omissão, como aquela tribo que, ao invés de lutar para tirar o traje que havia caído sobre aquele homem que perdeu a esposa em estupro e que foi assassinada. Assim também muitos estão se omitindo e não lutam. Que o Senhor possa falar com eles, despertá-los. Senhor, eu peço em favor de todas as pessoas, milhares e milhares de pessoas que estão em viagem para Brasília, outras que lá já estão enfrentando chuva, enfrentando frio, enfrentando tantas dificuldades, porque querem lutar pelo bem desse país. Que o Senhor seja com essas pessoas, ainda que muitas delas não o conheçam. Abençoe aqueles que estão por este país e até fora desse país, contribuindo de alguma forma para não ver este país entregue nas mãos dessa gente maligna, diabólica, que está aí no poder. Senhor, abençoe este país. Faça, Senhor, aquilo que as nossas mãos não podem fazer. Está escrito que mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que pelo fio da espada. Isso significa que aquela vitória que Josué obteve e aquele povo ocorreu muito mais pelo que o Senhor fez com as tuas mãos e o teu poder, do que pelo que eles fizeram com as mãos deles. Assim também eu creio, por isso nós oramos e continuamos nesta campanha de oração, porque existem muitas coisas que não podemos, ninguém pode fazer com as próprias mãos, ninguém pode mudar com as próprias mãos, mas o Senhor pode com o teu poder. Senhor, livra esse país, com todas as circunstâncias contrárias que estão diante dos nossos olhos, tendo a impressão de que fomos derrotados pelas trevas, de que fomos derrotados por esta gente maligna, diabólica, corrupta. Ainda assim, nós cremos que o Senhor pode fazer acontecer uma reviravolta nesse país e arrancar do poder essa gente, e arrancar este país das mãos desta gente maligna. Mostra o teu poder e dê a vitória. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos continuar orando todos os dias. De manhã cedo eu gravo a mensagem, o vídeo. Quando necessário, falo alguma coisa. Passe essa mensagem, esse vídeo para outras pessoas, para ajudá-las, para outros cristãos, especialmente. Lá também nós estamos publicando no Facebook, mas algumas pessoas pediram, para publicar também lá no YouTube. Então eu vou publicar lá no meu canal e vou deixar na descrição o nome lá do meu canal no YouTube. Que Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.